Olá, nesta aula de contabilidade geral, a gente vai falar aqui do tema depreciação, que está previsto na NBCTG 27, que trata do tema ativo imobilizado. E aí o nosso objetivo aqui é resolver questão do exame de suficiência 2021.2, que trata de ativo imobilizado NBCTG 27. Os temas abordados: a questão do exame de suficiência que a gente vai apresentar, a apresentação dos principais tópicos da NBCTG 27, para você já ficar por dentro desta norma brasileira de contabilidade técnica geral, que é cobrada nos exames de suficiência e em concursos públicos para o tema contabilidade geral, contabilidade básica, e também a gente vai apresentar a resolução da questão, as principais referências, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral 27. Bom, a questão que foi solicitada no exame de suficiência 2021.1 foi a seguinte: 2021.2, na verdade, o segundo exame de 2021. Determinada indústria financiou a aquisição de uma máquina de R$500 mil. O pagamento será realizado em 48 prestações mensais e consecutivas de R$14 mil, com a primeira prestação vencendo um mês após a compra. A indústria despendeu mais R$5 mil em documentações e transporte para deixar a máquina apta à utilização. Estima utilizar a máquina durante 8 anos, vendendo-a após este período por os R$70 mil. Segundo dados do fabricante, esta máquina tem a capacidade produtiva de 500 mil unidades e sua vida útil é de 15 anos. Os gastos anuais de manutenção são de R$6 mil. Após o início de sua utilização, no dia 1º de julho de 2020, a máquina produziu 58 mil unidades até o final do período de 2020, ou seja, até 31 de dezembro de 2020. Considerando essas informações e ainda de acordo com a NBCTG 27, ativo imobilizado, é correto afirmar que a despesa de depreciação desta máquina no ano de 2020 foi de... E aí nós temos aqui as alternativas: 56.260 apurados com base nas unidades produzidas, ou alternativa B, R$ 70.412 apurados com base nas unidades produzidas, alternativa C, R$ 37.937,50 apurados com base no método das cotas constantes, ou alternativa D, R$ 16.166 apurados com base no método das cotas constantes. Essa questão em si, ela foi anulada porque simplesmente aqui onde está 2020, lá na prova estava 2019. E aí, como aqui a utilização ela foi a partir do dia 1º de julho de 2020, a prova foi, portanto, a questão, melhor dizendo, foi anulada somente por conta aqui desse exercício. E aqui a gente traz o exercício, né, de 2020 para a gente poder fazer esta análise, né, e não perder aqui o raciocínio da questão. NBCTG 27, ativo imobilizado, que tem muito a ver também com a norma brasileira de contabilidade técnica do setor público, bem algumas características ali correlatas. Então é interessante a gente fazer esse estudo. A gente traz aqui algumas conceituações importantes desta norma, um resumo enxugando essa norma. O objetivo da NBCTG 27 é estabelecer o tratamento contábil para ativos imobilizados de forma que os usuários das demonstrações contábeis possam discernir a informação sobre o investimento da entidade em seus ativos imobilizados. Os principais pontos a serem considerados na contabilização do ativo imobilizado são o reconhecimento dos ativos, a determinação de seus valores contábeis e os valores de depreciação e perdas por desvalorização a serem reconhecidas em relação aos mesmos. E aí a gente já parte para o primeiro conceito, valor contábil. Nós temos aqui o balanço patrimonial, o ativo passivo, o ativo imobilizado está classificado lá no ativo não circulante, e aí quando esse ativo imobilizado está lá registrado, nós vamos ter depreciação
e também redução ao valor recuperável, e nós vamos ter, portanto, o valor líquido, que é o valor contábil. Portanto, o valor contábil é o valor pelo qual um ativo ele é reconhecido após a dedução da depreciação e da perda por redução ao valor recuperável acumuladas. Então, esse é o valor contábil, aquilo que está aparecendo no balanço. E o valor depreciável é o custo de um ativo ou outro valor que o substitua ao custo, menos o seu valor residual. E aí, na prática, na resolução da questão, a gente vai aplicar todos esses conceitos que a gente está falando aqui. A depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. O custo é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou o valor justo de qualquer outro recurso dado para adquirir um ativo na data da sua aquisição ou construção, ou ainda, se for o caso, o valor atribuído ao ativo quando inicialmente reconhecido de acordo com as disposições específicas de outras normas, como, por exemplo, a NBC-TG 10, pagamento baseado em ações. O valor específico para a entidade, que é o valor em uso, é o valor presente dos fluxos de caixa que a entidade espera, 1. Obter com o uso contínuo de um ativo e com a alienação ao final da sua vida útil, ou 2. Incorrer para a liquidação de um passivo. E o valor justo, que é um termo introduzido pelas normas brasileiras de contabilidade, o valor justo, ele é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Ou seja, não existe a imposição do valor pelo vendedor, eu quero valorizar este bem. E também não existe uma barganha por parte do comprador. É um valor justo que as duas empresas, no caso, conferem e dizem que aquele é um valor justo, né? É um conceito razoavelmente novo quando a gente fala aqui da parte contábil. Valor residual, isso aqui é muito importante quando a gente fala de depreciação. O valor residual de um ativo é o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição esperada para o fim da vida útil. Então, ainda assim, esse valor residual, esse é o valor estimado para que a entidade colocaria à venda, venderia esse ativo que foi depreciado. E ainda assim, esse valor residual, ele é após deduzir as despesas estimadas de venda. Então, algumas questões podem colocar no corpo do comando da questão essas despesas estimadas de venda. Então, vamos aqui na sequência ver o valor recuperável, é o maior valor entre o valor justo menos os custos de venda do ativo e seu valor em uso. Esse valor recuperável, existe a norma brasileira de contabilidade técnica geral, a 01, que vai falar sobre os testes de recuperabilidade. Perda por redução ou ao valor recuperável, é o valor pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável. A vida útil é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo ou o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo. Então, o ativo pode ser uma máquina que ele utiliza ali as unidades de produção e vai se depreciando, ou durante o tempo de vida útil, o tempo que aquela máquina, que aquele bem, ele produz ativos. O ativo imobilizado é, então, um item tangível. A gente viu lá antes a colocação dele num balanço patrimonial. Ele é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros ou para fins administrativos, e se espera utilizar por mais de um período. Então, esse que é o ativo imobilizado, um bem tangível. O custo de um item de ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se e apenas se
for provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade e o custo do item puder ser mensurado confiavelmente. Isso aqui também muito importante, essa parte, olha só, sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso interno são classificados como ativo imobilizado, quando a entidade espera usá-los por mais de um período. Da mesma forma, se puderem ser utilizados somente em conexão com itens do ativo imobilizado, também são contabilizados como ativo imobilizado. Então, muitas das vezes aqui, a questão é a seguinte: a empresa tem uma máquina ou tem um computador que aí ele vai receber uma memória maior ali para aquele computador, ou mesmo uma máquina industrial informatizada. Aquele item que está sendo inserido, aquela memória, ela vai ser classificado ali, vai compor o valor do ativo imobilizado, ok? Então isso é um cuidado que se deve ter quando também questões desse tipo, e também para a compreensão que esse valor de sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso interno são classificados como ativo imobilizado. Elementos do custo. O custo de um item do ativo imobilizado compreende seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, por exemplo, ICMS não recuperável, quando a empresa não é comercial, aquele valor do ICMS pago ele vai incorporar o custo dessa máquina, desse bem, desse ativo imobilizado. Isso depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos. Quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar de forma pretendida pela administração. A estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de restauração do local, sítio, no qual está localizado. Tais custos representam a obrigação em que a entidade incorre quando o item é adquirido ou como consequência de usá-los durante determinado período para finalidades diferentes da produção de estoque durante esse período. Exemplo de custos diretamente atribuíveis são custos de benefícios aos empregados, tal como definidos na NBCTG 33, benefícios a empregados decorrentes diretamente da construção ou aquisição de item do ativo imobilizado, custos de preparação do local, custos de frete e de manuseio para recebimento e instalação, custos de instalação e montagem, custos com testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente, após dedução das receitas líquidas provenientes da venda de qualquer item produzido enquanto se coloca o ativo nesse local, e condição, tais como amostras produzidas quando se testa o equipamento e honorários profissionais. E o valor depreciável e o período de depreciação. O valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. O valor residual e a vida útil de um ativo são revisados pelo menos ao final de cada exercício. E se as expectativas diferirem das estimativas anteriores, a mudança deve ser contabilizada como mudança de estimativa contábil, segundo a NBCTG 23, Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. A depreciação ela é reconhecida mesmo que o valor justo do ativo exceda o seu valor contábil, desde que o valor residual do ativo não exceda o seu valor contábil. Porque o valor residual ele é aquele valor que a máquina será vendida após a depreciação. E o resultado, o valor contábil, ele é o valor do ativo imobilizado menos esse valor da depreciação. Então, a reparação e a manutenção de um ativo não evitam a necessidade de depreciá-lo. O valor depreciável de um ativo é determinado após a dedução do seu valor nominal. Na prática, o valor residual, depois da dedução de seu valor residual. Na prática, o valor residual de um ativo, frequentemente, não é significativo e, por isso, imaterial para o cálculo do valor depreciável. O valor residual de um ativo pode aumentar. A despesa de depreciação será zero, ok?
enquanto o valor residual subsequente for igual ou superior ao valor contábil. A vida útil de um ativo é definida em termos da utilidade esperada do ativo para a entidade, a política de gestão de ativos, e aí as empresas que possuem esses ativos imobilizados devem ter uma política de gestão de ativos, que pode considerar a alienação de ativos após um período determinado ou após o consumo de uma proporção específica de benefícios econômicos futuros incorporados ao ativo. Por isso, a vida útil de um ativo pode ser menor do que a sua vida econômica. A estimativa da vida útil do ativo é uma questão de julgamento baseada na experiência da entidade com ativos semelhantes. E vamos aqui, a gente chegando já ao final aqui da NBCTG 27, valor depreciável e período de depreciação. Terrenos e edifícios são ativos separáveis e são contabilizados separadamente, mesmo quando sejam adquiridos conjuntamente, com algumas exceções, como as pedreiras e os locais usados como aterro. Os terrenos têm vida útil ilimitada e, portanto, não são depreciados. Isso é muito importante, porque a pedreira ela pode ser depreciada ou exaurida, porque aquele bem que está sendo explorado ele vai se exaurir, assim como a utilização de aterro. Já os edifícios, que são esses imóveis, eles têm vida limitada e por isso são ativos depreciáveis. O aumento de valor de um terreno no qual um edifício esteja construído não afeta o valor contábil do edifício. Tá? Então, mesmo que o terreno seja valorizado, ele aumente de valor, ele não vai alterar o valor contábil do edifício. Se o custo do terreno incluir custos de desmontagem, remoção e restauração do local, essa porção do valor contábil do terreno ela é depreciada durante o período de benefícios obtidos ao incorrer nesses custos. Em alguns casos, o próprio terreno pode ter vida útil limitada, sendo depreciado de modo a refletir os benefícios a serem deles retirados. Então, uma outra observação que tem uma concatenação ali com as pedreiras e o tipo de terreno como aterro que é utilizado. Método de depreciação. O método de depreciação utilizado reflete o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros. O método de depreciação aplicado a um ativo deve ser revisado pelo menos ao final de cada exercício. E se houver alteração significativa no padrão de consumo previsto, o método de depreciação deve ser alterado para refletir essa mudança. Tal mudança deve ser registrada como mudança na estimativa contábil, de acordo com a NBCTG 23. Vários métodos de depreciação podem ser utilizados para apropriar de forma sistemática o valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. Tais métodos incluem o método da linha reta, o método dos saldos decrescentes e o método de unidades produzidas. Vamos ver aqui, o método linear ou das cotas constantes resulta em despesa constante durante a vida útil do ativo, caso seu valor residual não se altere. O método dos saldos decrescentes resulta em despesa decrescente durante a vida útil. E o método das unidades produzidas resulta em despesa baseada no uso ou produção esperados. A entidade seleciona o método que melhor reflita o padrão dos benefícios econômicos esperados incorporados no ativo. Esse método é aplicado consistentemente entre períodos, a não ser que exista alteração nesse padrão. O método de depreciação, que se baseia na receita que é gerada pela atividade que inclui a utilização do ativo, não é apropriado. A receita gerada pela atividade que inclui o uso de ativo reflete geralmente outros fatores além do consumo dos benefícios econômicos do ativo. Por exemplo, a receita é afetada por outros insumos e processos, atividades de venda e mudanças nos volumes de preços e vendas. Então, o componente de preço da receita pode ser afetado pela inflação, o que não tem qualquer influência sobre a maneira como o ativo ele é consumido. Bom, dito isto, nós fizemos aqui
uma abordagem objetiva na NBCTG 27, ativo imobilizado, e nós vamos à resolução, então, dessa questão, que aí, repetindo aqui, determinada indústria financiou a aquisição de uma máquina de 555 mil. O pagamento será realizado em 48 prestações mensais e consecutivas de 14 mil, com a primeira prestação vencendo em um mês após a compra. A indústria dispensou mais 5 mil em documentações de transporte para deixar a máquina apta à utilização. Estima utilizar a máquina durante 8 anos, vendendo após este período por R$ 70 mil. Segundo dados do fabricante, esta máquina tem capacidade produtiva de 50 mil unidades e sua vida útil é de 15 anos. Os gastos anuais de manutenção são de R$ 6 mil. Após o início de sua utilização, no dia 1º de 7 de 2020, a máquina produziu 58 mil unidades até o final do período de 2020. Considerando essas informações e ainda de acordo com a NBCTG 27, ativo imobilizado, é correto afirmar que a despesa de depreciação desta máquina no ano de 2020 foi de... E aí vamos fazer os cálculos aqui. Lembrando que essa questão ela foi anulada porque aqui, ao invés de ter 2020, tinha 2019. E o período, na verdade, aqui incorrido na depreciação foi 2020. Tá? Bom, então vamos lá. Primeiramente, método linear ou método das cotas constantes. A máquina, valor foi comprado por 550 mil. Alguns dados aqui que estão neste primeiro comando aqui, eles não são utilizados aqui na nossa resolução. Então a máquina ela foi adquirida por 550 mil. Gastou-se com documentação e transporte da máquina o valor de 5 mil. O valor residual, que é aquele valor que vai ser vendido após a utilização da máquina, é o valor de 70 mil. A utilização da máquina, aqui neste caso, 8 anos, 8 anos vezes 12 meses, vamos colocar logo 96 meses. E o início de utilização em 1º de julho de 2020. 1º de julho de 2020. Então, vamos lá. A máquina, né? Qual é o valor da máquina total? 555 mil. 555 mil menos o valor residual de 70 mil, nós vamos ter 485 mil, que é o valor depreciável, 485 mil. Fazendo a regra de 3, se em 96 meses deprecia-se 485 mil, quanto se deprecia em 6 meses? 1º de 7 de 2020 é 31 de dezembro de 2020. A gente fazendo essa regra de 3, né? Aqui a gente vai ter 96 vezes x é igual a 6 vezes 485 mil. Então, x é igual a 6 vezes 485 mil dividido por 96. Nós vamos encontrar o valor pelo método linear de R$ 30.312,50. Aqui, por método das unidades produzidas, primeiramente, quero só observar aqui que nós vamos ter aqui a máquina 550 mil, vai ficar a mesma coisa, mesmo cálculo da documentação e transporte 5 mil, capacidade produtiva de 500 mil unidades, produção até o final de 2020 de 58 mil unidades, valor residual 70 mil, início da utilização 1º de julho de 2020. Aqui não vai entrar o período de utilização, a utilização da máquina, porque aqui são de unidades produtivas. Então a máquina, valor depreciável dela, 485 mil, fazendo a regra de 3, se 500 mil unidades deprecia-se 485 mil, quanto se depreciam 58 mil unidades, né, nesse período aqui de 1º de julho a 31 de dezembro de 2020. Fazendo a regra de 3, nós vamos encontrar o valor de R$ 56.260, e aí nós vamos ter aqui na nossa questão a alternativa correta, letra A, para essa questão aqui que falou de depreciação. Bom, então é isso. Gostaria de ficar por aqui, lembrando que nós temos, né, este slide aqui vai estar disponível para você baixar e estudar a NBCTG 27 ativo mobilizado. Aqui abaixo tem um link para o nosso curso Contabilidade Básica, onde você vai ter acesso a mais questões, resoluções
de questões do exame de suficiência e também vai poder aprofundar mais sobre a contabilidade geral, os conceitos contábeis de uma forma geral. Eu sou Renato Santos Chaves, eu fico por aqui e até a próxima resolução, trazendo aqui uma abordagem sobre a resolução de questões de contabilidade geral e contabilidade básica para o exame de suficiência e para concursos públicos. Portanto, dê um joinha, se inscreva, compartilhe, deixe a sua dúvida, que a gente tem o maior prazer de saná-las. Um grande abraço e até mais.